Sejam bem-vindos a mais um webinário, dinamizado pelo Estudo Autónomo e pela Escola Azul. Chamo-me Joana e sou aluna na Escola Secundária de Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim, uma escola azul. Olá a todos, o meu nome é Tiago e frequento a mesma escola. Somos embaixadores da Escola Azul. Sabiam que, na costa portuguesa, existem peixes que produzem venenos? Por que razão os produzem e será que estes venenos nos podem ser úteis? Venham descobrir a nossa resposta a estas questões com o nosso especialista convidado. Frederico Almada é investigador no Maré e que atualmente trabalha na Câmara de Sintra. A sua investigação visa a compreensão dos processos ecológicos e evolutivos que condicionam a biodiversidade marinha. Atualmente, desenvolve trabalhos em ecologia, com a monitorização de fauna e flora costeiras, e em biotecnologia, com a caracterização dos venenos de peixes da costa portuguesa. Tem em curso um projeto em literacia dos oceanos, Kids Dive, dirigido a crianças e jovens, em conjunto com uma equipa de parceiros internacionais. Informo também que depois das apresentações teremos um momento para perguntas e respostas. As questões podem ser colocadas a partir de agora na caixa Q&A. A gravação deste webinário ficará disponível na plataforma do Estudo Autónomo. Podem visitar-nos no YouTube, no canal Webinários Estudo Autónomo. Agora, passo a palavra ao nosso convidado. Bom, antes de mais nada, muito obrigado à Joana, ao Tiago e também à Catarina por esta apresentação simpática que fizeram. Eu, efetivamente, tenho todo o gosto em vir aqui apresentar ao estudo apoiado enfim, o resultado de uma equipa bastante vasta, e eu não posso deixar de lhe dar referência. Tem sido um trabalho prolongado de um tema que surgiu, e eu já vou explicar qual é que foi o contexto em que ele nos surgiu, e na verdade acaba por ser o resultado de vários anos de trabalho e de muita gente que algumas das pessoas, pelo menos, te farei questão de vos apresentar. Eu sou investigador do mar, eu sou funcionário na Câmara de Sintra, estou também aqui a representar uma associação sem fins lucrativos que é a MarDive, e estou-vos a mostrar resultados que foram, enfim, financiados por projetos, neste caso por um projeto em particular da FCT, embora já tenha havido mais do que um. Eu, antes de mais nada, antes de seguir viagem, o mar para mim representa muito, é, digamos, a minha paixão de eleição. Mas eu sei que muitas vezes nós tentamos atribuir-lhe um valor, e esse valor acaba por ser importante até para explicarmos a muitas pessoas porque é que é importante protegê-lo. Para mim é muito simples porque é que é importante proteger o oceano, é porque é um sítio que eu gosto muito, e basta-me isso, não preciso de atribuir um valor monetário, digamos assim, mas entendo que às vezes essa atribuição de um valor monetário acaba por ser importante até para percebermos o que é que estamos a perder quando não tratamos bem do oceano. E digamos que aquilo que eu vos venho tentar mostrar é uma coisa muito difícil de mostrar, que é porque é que animais que são venenosos são importantes e porque é que é importante protegê-los, e porque é que um veneno pode ser alguma coisa de útil mais tarde para nós, sobretudo pensando que esses compostos foram inventados, chamemos-lhe assim, pelo processo evolutivo, mas que na verdade acabam por ser úteis para nós, para nos apropriarmos enfim, das propriedades desses compostos para nosso bem-estar. E, portanto, eu tenho aqui uma pergunta que não vai ser fácil responder-vos, que é como é que se transforma um veneno num medicamento. Aquilo que vocês veem aqui, enfim, são vídeos, eu sei que a rede às vezes não ajuda muito neste processo, mas aquilo que eu gostaria de vos mostrar aqui por baixo daquela indicação, daquele slide que diz alimentação e de um outro que diz reprodução, são duas espécies de peixe venenoso que nós temos nas nossas águas. Do lado esquerdo está o rascaço, é um peixe que provavelmente gosta de viver perto de zonas rochosas, e do direito está o peixe-aranha. E o peixe-aranha, como vocês sabem, não gosta de zonas rochosas, gosta de estar na areia, e tanto gosta de estar na areia que às vezes temos aí uns encontros um bocadinho desagradáveis, e as pessoas normalmente não conhecem o peixe-aranha pelas melhores razões, digamos assim. Mas são espécies que existem nas nossas águas, produzem venenos, e para mim a parte importante é que vocês percebam que eu não comecei por estudar os venenos, eu comecei por estudar estes peixes nas suas características biológicas mais simples,
como no caso a alimentação e a reprodução, e na verdade aquilo que estamos agora a fazer, já que não havia nada feito acerca desse assunto, que é de facto extraordinário, peixes que existem na costa europeia, e nós ainda hoje não sabemos o que é que constitui, o que é que compõe os seus venenos e quais é que são as propriedades desses venenos, há de facto aqui muita coisa para descobrir. E uma das coisas que eu me vi, enfim, no processo de ter, foi uma coisa que não pensava que viria a ter como biólogo, que é uma patente. Portanto, vocês veem aqui um peixinho, este não é nem um rascaço, nem um peixe-aranha, neste caso é um charroco, e este é o resultado também de um outro trabalho, de um outro projeto que temos estado a desenvolver e que eu guardarei essa história mais para o fim desta apresentação, se concordarem, porque este não é propriamente uma espécie venenosa, mas é tóxica e eu já vou entrar um bocadinho por esse tema. Portanto, quando vocês me perguntam, mesmo depois desta introdução breve, se me perguntarem quanto é que vale o mar, a verdade é que a resposta é aquela que está ali embaixo. Eu continuo a não saber. Porque muitas destas coisas poderão dar-nos os tais medicamentos, os tais fármacos que nós ainda hoje não conseguimos avaliar. E eu vou tentar, não vos vou contar a história até ao fim, porque eu não tenho os últimos episódios da história, é um processo que está sob investigação. Mas eu espero pelo menos levar-vos comigo nesta aventura de saber mais acerca de espécies venenosas e de vocês perceberem um bocadinho mais como é que se faz este percurso entre um veneno e um fármaco. Então, o que é que vocês têm de animais venenosos? Como sabem, existem muitos animais venenosos e este processo, ou estes venenos, foram inventados, entre aspas, ao longo de um processo evolutivo que demorou milhões de anos, e vocês têm aqui alguns exemplos de animais venenosos que todos conhecem, como por exemplo os escorpiões e as aranhas. Os venenos têm como característica comum a praticamente todos, que é afetar as funções vitais das vítimas, digamos assim, embora eu já vá falar aqui de outros exemplos que não são propriamente vítimas, porque os venenos não têm que ser apenas armas, podem ser, ou de ataque, armas de ataque, podem ser também armas de defesa, é importante que vocês percebam que muitas destas espécies venenosas coevoluíram, quer dizer, evoluíram em conjunto com as suas espécies-alvo. Ou seja, imaginem que eu tenho aqui vamos imaginar, um réptil que produz um veneno, que está particularmente a roedores, por exemplo, a pequenos mamíferos. O que é que vai acontecer? Por um lado, o réptil, vamos imaginar aqui uma cobra que produz um veneno, ela vai tentar produzir um veneno cada vez mais forte, mas do lado da presa, ele vai tentar resistir o mais possível ao veneno. Quando eu digo tentar, este tentar é ao longo do processo evolutivo. Portanto, há aqui uma coevolução constante entre, se quiserem, predadores e presas, para, por um lado, desenvolverem toxinas mais fortes e, por outro lado, serem mais resistentes a essas toxinas. Portanto, o que é importante que vocês percebam é que existem milhares de espécies venenosas, e quando eu digo milhares de espécies venenosas, obviamente estou a falar a nível global. Este exemplo que vocês veem aqui é um exemplo muito conhecido, da tal coevolução que eu vos falava, apenas para isto ficar bem percebido, que é o rato canguru. Aqui vocês veem isso mal, mas este ratinho canguru está a comer um escorpião. Esse escorpião produz um veneno que matava uma pessoa. E o ratinho canguru, obviamente, é muito mais pequenino, é um mamífero muito mais pequenino, só que ao longo do seu processo evolutivo ele desenvolveu uma resistência, ele é imune a este veneno. E, portanto, ele consegue comer o escorpião, apesar de ser picado inúmeras vezes quando captura um. Mas, aparentemente, aquilo que o veneno do escorpião, enquanto uma pessoa pode matá-la, a este ratinho canguru faz apenas um bocadinho de comichão e ele esfrega assim o focinho no sítio onde é picado e depois continua a comer o escorpião. Portanto, isto para vocês perceberem que há aqui uma espécie de tentativa de correr o mais depressa possível, enquanto que o ratinho cada vez é mais resistente, o escorpião obviamente tenta produzir, à medida que a evolução vai passando, venenos cada vez mais potentes. E o que vocês já sabem é que os animais venenosos, que quase todos vocês me iriam falar, seriam as cobras, neste caso, algumas delas até com aqueles exemplos impressionantes de conseguirem lançar o seu veneno à distância, outras que veem ali uma pessoa a manipular uma cobra precisamente para conseguir extrair o veneno e para produzir antiveneno. Neste caso, o fármaco não é obtido a partir do veneno,
O fármaco é algo que contraria o efeito do veneno. E não é acerca disso que eu vou falar mais à frente. Não é de antivenenos, mas sim de outro tipo de coisas que me parecem bem mais interessantes falar. E ainda por cima, nos organismos que a mim, para mim, são muito mais interessantes, que são os peixes e acerca dos quais se sabe tão pouco. Uma das coisas que eu acho que ninguém, ou quase ninguém sabe, é que há muitos, muitos acidentes com animais venenosos em todo o planeta, todos os anos. Aquilo que vocês veem aqui são algumas das estimativas que temos. Existem cerca de 5 milhões de acidentes por ano e está estimado que cerca de 100 mil pessoas morrem também por ano devido a estes acidentes. Agora vocês dizem-me assim, "Bem, mas isto é completamente inesperado, porque isto é realmente são muitos acidentes." Mas reparem, a maior parte dos animais venenosos com os quais nós temos encontros desagradáveis, digamos assim, nós humanos, estão localizadas em zonas tropicais. Em zonas muitas vezes que não têm cuidados médicos por perto. E portanto isto quer dizer o seguinte, destas 100 mil pessoas que nós sabemos que morrem na sequência destes acidentes, na verdade reportadas só estão cerca de 20 mil, e só aqui é obviamente um só muito relativo, neste caso especificamente de cobras, 30 de moluscos marinhos que eu já vos vou apresentar e 20 picadas de aranha. Reparem que isto são, digamos, acidentes mortais por ano a nível global. Já agora ficam também com um outro número que é, estima-se que cerca de 100 mil animais evoluíram para produzir veneno, ou seja, quer dizer que temos cerca de 100 mil animais diferentes a produzir venenos digamos, em todo o reino animal. E mais uma vez, esta é uma estimativa. Para vocês perceberem como é que isto se foi distribuindo, e como é que isto foi variando, vocês podem ter, e eu já vos vou mostrar num slide que tem esta mesma árvore, mas na verdade é chamar-vos a atenção para isto. Ao longo da árvore da vida, e vocês têm aqui uma espécie de árvore da evolução, onde vem aqui praticamente tudo, desde invertebrados até vertebrados, e aquilo que eu vos quero mostrar é o seguinte, é que os venenos, sabe-se hoje em dia que podem ser altamente diversificados ou extremamente conservados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso ter duas espécies que até são espécies próximas, que têm venenos muito idênticos, e também posso ter outros exemplos em que espécies, mesmo que sejam muito próximas entre si, espécies irmãs até, podem ter venenos completamente diferentes. Aliás, o veneno até pode mudar ao longo da idade do indivíduo ou com a dieta a que esse indivíduo está, digamos, sujeito. O que é que eu quero agora focar a minha atenção? É porque a promessa era falar-vos de animais marinhos venenosos, tanto quanto possível, os animais marinhos da nossa costa, da costa portuguesa. Então, vamos lá aqui, antes de mais nada, conhecer alguns desses animais marinhos venenosos, mesmo que não sejam só da costa portuguesa. Mais exemplos que eu vos falava, desde invertebrados, como aquela anémonazinha amarela que está ali do lado esquerdo em cima, até aquele búziozinho que está ali na terceira posição, um búziozinho em forma cônica, é uma das espécies mais venenosas, é mortal para humanos também. Tem ali o polvo de anéis azuis. Tem também o peixe-leão, que além de ser uma espécie venenosa, é uma espécie invasora, pelo menos no Mediterrâneo. Começou a invadir o Mediterrâneo ali através do canal do Suez e neste momento já existe em todo o Mediterrâneo Oriental, onde era uma espécie característica do Mar Vermelho, e até, falando agora da cobra, de uma cobra venenosa, a cobra marinha, tem ali também um exemplo. Mas como é que isto se distribui? Distribui-se por toda a árvore da vida que eu tinha acabado de vos mostrar. Portanto, desde invertebrados, como por exemplo as anémonas, até aos moluscos, como é o caso daquele búziozinho em forma cônica, e o polvo também, até peixes e répteis, vocês conseguem encontrar animais que produzem venenos, e alguns deles venenos bastante potentes. Agora, vou-vos tentar explicar como é que podemos passar de um veneno para um medicamento. A história é um bocadinho complexa, eu vou tentar abreviá-la e simplificá-la. Como veem, eu estou a falar outra vez daquele búziozinho em forma de cone. Ele chama-se mesmo Conus geográfica, e neste caso é uma espécie altamente venenosa. A forma como ele transmite o veneno é através daquela trombinha, daquele probóscis que ele tem ali naquela parte que vocês conseguem ver do lado esquerdo, e aquilo que ele faz é um caçador de peixes. E agora vocês pensam assim, como é que é possível um búzio, que é um animal lento, caçar peixes? É possível porque ele tem um veneno extremamente potente que paralisa quase instantaneamente um peixe. Portanto, basta um peixe aproximar-se,
ele lança um arpão por aquele sifãozinho que vocês veem ali do lado esquerdo, e esse arpão injeta imediatamente um cocktail de venenos que tem mais de 1000 componentes. Sim, ouviram bem. Esse veneno é composto por mais de 1000 componentes diferentes. Mas um desses componentes é este que vocês têm aqui, esta estrutura aqui, que está aqui ao lado. Portanto, um dos 1000 componentes, hoje em dia foi isolado e é um remédio, ou é um medicamento, que se chama Prialt, está à venda, e, na verdade, aquilo que faz é bloqueia a dor. E essa parte é que eu vou ter agora que passar ao próximo slide. Eu vou saltar aqui este slide, porque eu sei que a ligação não está famosa, e portanto há vários vídeos acerca deste cone geográficos disponíveis na internet, até mesmo vídeos da National Geographic, e vocês podem pesquisar cones e venenosos e vão encontrar certamente muitas coisas relacionadas com isso. Eu acho que não vale a pena continuarmos aqui porque de facto o vídeo vai ficar demasiado lento, mas era apenas para vocês verem como é que um búzio pode caçar um peixe provocando a tal paralisia geral em menos de um segundo, na verdade. Então, o que é que acontece para isto ter este efeito nos peixes e ter um efeito diferente nas pessoas? Eu vou-vos explicar de uma forma muito simples. O sistema nervoso dos peixes e das pessoas não é igual. E o que se percebe é que quando este cónus, digamos, pica uma pessoa, um peixe, desculpem, o peixe fica paralisado. No caso das pessoas, o nosso sistema nervoso é um bocadinho diferente, mas há uma parte do nosso sistema nervoso que é muito parecida com os peixes. E é aquela parte do sistema nervoso que corre ao longo da nossa espinal medula. Ou seja, no interior das nossas vértebras existem fibras nervosas e essas fibras nervosas têm algumas afinidades com as fibras do sistema motor dos peixes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Prialt, este medicamento extraído a partir do veneno deste búzio, não nos paralisa, mas quando atua sobre a espinal medula, bloqueia o sinal de dor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós deixamos de sentir dor. E, portanto, não nos paralisa, por um lado, obviamente, e, por outro lado, bloqueia o sinal de dor. E, ainda por cima, é 1000 vezes mais potente do que opiáceos ou outros fármacos que normalmente se utilizam para fazer face a estes doentes com dor crónica, porque há pessoas que estão permanentemente a sentir dor. E, portanto, este bichinho, este búzio, acaba por produzir um componente que foi isolado e que, efetivamente, embora faça parte da composição do veneno desta espécie, acaba por ser um medicamento extremamente útil. Claro que eu não vos estou a contar a parte importante da história, que é entre o início do estudo do veneno deste bichinho e termos um medicamento no mercado, aquele senhor que está ali indicado em baixo, que é aquele senhor Baldomero Oliveira, aquele senhor demorou 25 anos para conseguir fazer este percurso de estudar o veneno e as suas propriedades até ter um medicamento no mercado. Portanto, não são coisas que sejam fáceis ou que sejam rápidas. É um processo, como todos os processos científicos, demoram o seu tempo, têm que ser consolidados, têm que ser estudados. Mas, já que estamos a falar de venenos de animais marinhos, agora vamos focar a nossa atenção nos peixes, que era essa a minha promessa. E então, o que é que nós sabemos acerca dos venenos de peixe? Sabemos alguma coisa, mas não sabemos muito. Sabemos que, e agora vocês têm aqui uma árvore evolutiva, já não é de tudo, já não é de invertebrados e de vertebrados, agora já é só de peixes, e mesmo aqui vocês conseguem perceber que o veneno foi evoluindo em raminhos separados dessa árvore da vida. O que quer dizer que temos peixes de origens diferentes e em famílias diferentes, que, por sua vez, acabaram, independentemente de outros, acabaram por desenvolver esta capacidade para produzir veneno. E então, depois de perceberem que isto está espalhado, e agora vamos fazer aqui uma brincadeira com o Papa Francisco. Eu já sei que ele está um bocadinho melhor, apareceu aí nas notícias que estava melhor, e há aqui uma brincadeira que eu vou aproveitar para fazer, que é chamar-vos a atenção para o facto de, nos peixes, quase a totalidade deles, o veneno não ser uma arma de ataque. O veneno é uma arma de defesa, ou seja, os peixes utilizam o veneno para se
defenderem de potenciais predadores e para os afastar, e não propriamente para predar sobre determinadas presas, ao contrário, por exemplo, das cobras que vocês conhecem. Este exemplo é uma brincadeira, só para vos dizer que aqui o Papa Francisco está ali com aquela aba levantada pelo vento, e isso faz lembrar aquele réptilzinho que está ali do lado direito, que é aquele lagarto que vocês ali veem, que tem aquela aba também e que a abre para ameaçar as presas. E toda a gente acha que este pobre lagarto é venenoso, mas na verdade, ele mostra a agressividade e tenta afastar, digamos, potenciais predadores com aquela postura de ameaça, mas ele é completamente inofensivo, ele não é venenoso e, portanto, na prática, ele está apenas a fazer bluff para afastar eventuais ameaças. Portanto, passando à frente desta parte que eu acho que é importante, vocês perceberem que nos peixes os venenos servem para defesa e não para ataque, na quase totalidade das situações, vocês aparelhos, de aparelhos ou de sistemas de injeção de venenos nos tais predadores ou potenciais predadores. E vocês têm desde peixes que têm espinhos nesta zona do dorso, até raias que têm espinhos na zona da cauda, até outros que têm espinhos na zona inferior ou na zona lateral. Portanto, como vocês conseguem perceber, há de facto uma diversidade muito grande de sistemas de inoculação dos venenos nesses predadores potenciais. Quais é que são os sintomas comuns? Olhem, eu ainda hoje estive a fazer aqui na Praia do Magoito, eu estive com cerca de 90 alunos de várias escolas. O Tiago e a Joana há bocadinho apresentaram o tal projeto, o Kids Dive, que estamos a desenvolver de facto aqui também com muitas escolas, e ainda hoje estive com um peixe-aranha que eles descobriram na areia. O peixe-aranha está ali naquela fotografia em cima à esquerda. Muitas pessoas não os conhecem porque eles normalmente estão enterrados, mas o que é importante é que vocês percebam que os venenos em geral, e nomeadamente os venenos dos peixes, têm muitos sintomas, alguns deles assustadores, não é? Porque desde dor extrema até cicatrização lenta, enfim, há aqui uma série de sinais, de sintomas que vocês podem encontrar depois de um acidente com estes organismos. Eu vou deixar para o fim, se vocês tiverem perguntas para fazer, como é que nós lidamos com esses acidentes. Vou passar à frente e vou simplesmente dizer-vos que é frequentíssimo os pescadores, nomeadamente os pescadores que usam uma arte chamada arte-chave, a arte de pesca, é frequente eles encontrarem às vezes às dezenas ou às centenas de peixe-aranha. E às vezes acontece picarem-se na mão. E vocês conseguem ver que ali a mão direita deste pescador, que nós encontramos aqui há uns anos ali na zona da Costa da Caparica, está bastante inchada. Aquele senhor foi picado por um peixe-aranha, já não era a primeira vez, e de facto vocês têm aqui um dos tais sintomas que eu vos dizia há pouco. Também há casos extremos, mas eu não vos queria assustar demais. É só para vocês perceberem que, da mesma maneira que há pessoas que podem ser, por exemplo, imaginem, alérgicas a picadas de vespas ou de abelhas, enquanto para outras é apenas doloroso, isso pode acontecer também para os venenos de animais marinhos. E o único exemplo fatal que eu encontrei de uma picada de um peixe-aranha foi um exemplo aqui ao lado, em Espanha, em que parece que uma pessoa que andava a pescá-los foi picada por acidente e houve de facto um acidente fatal neste caso, mas foi o único que eu encontrei descrito. Então, vamos lá começar a ver fotografias desta peixarada venenosa. Ali vocês têm as tais raias, que muitas vezes até são chamadas stingrays, ou seja, de terem o tal arpão na zona da caudal. E estes dois são duas espécies de peixe-aranha que estão em cima, ao lado da raia. Os peixes-aranha há mais do que uma espécie, tá bem? Nem todas vêm para as praias para nos picar, aliás, é só uma, é o peixe-aranha mais pequenino. E em baixo vocês têm, mais uma vez, também diferentes espécies, mas neste caso os tais rascaços que eu vos falava há pouco. Ou seja, há várias espécies de peixes venenosas na costa portuguesa, quer várias espécies de peixe-aranha, quer várias espécies de rascaços, que são os tais vermelhinhos que têm aqui. Onde é que vocês não lhes devem pegar? Não lhes devem pegar em todas as zonas que estão assinaladas a vermelho. Ou seja, o rascaço tem espinhos nas costas, ou no dorso, se vocês quiserem, no opérculo, como se fosse nas bochechas, e aqui também nesta barbatana, que é a barbatana anal, aqui nesta zona do corpo. Portanto, em cima, por baixo e de lado tem espinhos venenosos. O peixe-aranha já só tem espinhos em cima e de lado, aqui nesta zona do opérculo, porque normalmente está enterrado. Portanto, toda a zona do ventre está bem protegida e ele precisa de proteção na parte de cima. Obviamente que a proteção depois às vezes dá maus resultados para nós, mas coitado, o peixe-aranha também não gosta de ser pisado por um animal, que somos nós,
que tem 750 vezes o peso de um peixe-aranha. Portanto, imaginem, nós ficamos picados, mas eles, coitados, também não ficam bons. Para vocês verem como é que eles distribuem estes círculos a vermelho e estes dois círculozinhos a azul, mostram-nos no planeta Terra onde é que existem estas duas espécies. A vermelho, os rascaços, conseguem perceber que os rascaços existem em todo o planeta, em todos os oceanos do nosso planeta, e a azul, os peixes-aranha, que são característicos aqui do Atlântico e do nosso lado do Atlântico em particular. Como é que a gente faz a extração do veneno para não nos picarmos, não é? Porque a gente, para estudar, temos que extrair o veneno e, obviamente, que uma coisa que não queremos é picar-nos. Então, o que nós fazemos, mais uma vez, eu não sei se vocês conseguem ver este vídeo, mas se vocês, na expectativa de que vocês o consigam ver, mas vamos assumir que não o estão a ver. Nós estamos a mergulhar neste caso em Sesimbra e mergulhamos com dois camaroeiros. Os camaroeiros são como se fossem aquelas redes de apanhar borboletas. Só que, em vez de apanharmos borboletas dentro da água, apanhamos peixes venenosos. E depois, o que é que nós fazemos com os peixes venenosos? Trazemos-los para a terra, porque obviamente não os conseguimos manipular debaixo da água, tentamos fazer a tal extração do veneno. Como é que nós o fazemos? Mesmo que vocês não estejam a ver os vídeos que estão à direita, conseguem quase certeza ver a fotografia que está do lado esquerdo, e nessa fotografia do lado esquerdo nós conseguimos fazer uma coisa, que é pomos uma esponjinha dentro de um tubo e espetamos a esponja no espinho. Ao espetar a esponja no espinho, o que é que acontece? O veneno fica dentro da esponja. E, obviamente, tentamos não espetar a mão. E é por essa razão é que pelo menos uma das minhas mãos naquela fotografia está com uma luva grossa, que é precisamente para se o peixe eventualmente se mexer, e eles normalmente não estão quietos, aquilo que acontece é que pode-me picar a mão, mas de regra geral, e posso-vos dizer que comigo, até agora, e espero continuar a dizer durante muitos anos, ainda não tive nenhum acidente. Agora vamos passar à caracterização do veneno, que é, já temos o veneno, mas o veneno, eu disse-vos cá há bocadinho, aquele búzio tinha 1000 componentes no veneno. Eu não sei quantos componentes é que tem o dos peixes, porque ele nunca foi estudado, e portanto eu tenho que descrever primeiro. Então vamos tentar ver como é que nós conseguimos desmontar aquele puzzle, que é um líquido, que nós sabemos que é veneno, mas não sabemos nem quantos componentes é que lá estão misturados, nem qual é que é o seu efeito. E uma das formas de estudar esse tipo de coisas, nós extrairmos as proteínas e separarmos as proteínas do veneno. E é um bocadinho isso que está aqui descrito. As proteínas têm uma carga elétrica e se nós conseguirmos induzir uma corrente elétrica num sistema, que neste caso é uma espécie de gelatina, nós conseguimos, com essa corrente elétrica, separar os componentes. E essas componentes são aquelas bandazinhas, quase que parecem um código de barras, como vocês conseguem ver, e, na verdade, vocês até podem pensar nisto como um código de barras, ou seja, um código de barras no supermercado, cada produto no supermercado tem um código de barras diferente. Neste caso, cada veneno, se for diferente, tem um código de barras também diferente. Estão a ver? Portanto, cada colunazinha destas, que vocês veem aqui nesta figura central, cada colunazinha destas representa um veneno diferente, se os venenos forem efetivamente diferentes. Então vamos lá ao próximo slide, que já são os resultados do nosso trabalho. A primeira coisa que nós vamos fazer foi tentar perceber se esta esponja que nós usamos para espetar os espinhos dos peixes funciona ou não funciona, porque a prática corrente, antes de nós começarmos a fazer isto, era cortar os espinhos. E os pobres desgraçados dos peixes ficavam com a barbatana cortada e, obviamente, não ficavam bem tratados. A esponja é uma maneira de nós não interferirmos muito com o bem-estar dos animais. Ou seja, conseguimos extrair o veneno e, se calhar, 15 dias depois, como aquilo está outra vez impecável, porque nós só espetámos a esponja no espinho, podemos extrair mais veneno. Portanto, é bom para os peixes e é bom também para nós, que podemos ter acesso a mais veneno destes peixes que muitas vezes guardamos nos nossos aquários. Então, o que é que vocês têm aqui? Têm já a primeira resposta. A primeira pergunta que nós colocámos foi: será que os venenos são idênticos em todas as espécies? Neste caso, vocês têm aqui uma, duas, três, quatro, cinco espécies de rascaços. E vocês conseguem perceber que o código de barras, que é o por baixo da espécie, é diferente. Ou seja, das 5 espécies que nós testamos, e há cerca de 60 espécies de rascaços a nível global, das 5 espécies que existem na nossa costa, nós conseguimos perceber que os venenos são todos diferentes. Agora, este trabalho foi feito não apenas por mim, mas pela Marta, que vocês veem aqui nesta simpática fotografia.
Se vocês avançarem para outra pergunta, que é, será que os venenos são idênticos? Agora não é entre espécies diferentes, é dentro da mesma espécie, em populações diferentes. E agora vocês já veem aqui a Francisca Rodrigues, que esteve a estudar a diferença dentro da mesma espécie, que é este Scorpiona madeirensis, que vocês veem aqui, mas dos Açores, Madeira e das Ilhas Canárias. E vocês conseguem perceber que os dos Açores e Madeira são iguais, mas o das Canárias é diferente pelo tal código de barras que eu vos falava. Ou seja, as proteínas que vocês encontram no veneno dos Açores, dos espécimes dos Açores e da Madeira, são diferentes das Canárias. Portanto, isto já são respostas que a ciência não tinha antes deste trabalho ter sido iniciado. E agora vocês veem aqui o último colaborador da nossa equipa que eu vos vou mostrar, que é o José Neto. O Zé esteve a trabalhar também com estes peixes venenosos, com estes rascaços, e aquilo que ele teve a tentar perceber foi a tentar classificar a potência destes venenos. Como vocês devem imaginar, nós não picamos pessoas e depois perguntamos se dói muito ou se dói pouco. Esta não era uma prática muito simpática, não é? Para testar a potência de um veneno. Aquilo que nós fazemos é incubamos sangue, neste caso glóbulos vermelhos de sangue de coelho, porque é uma espécie que normalmente se usa para isto, portanto extrai-se o sangue do coelho, como nós quando vamos fazer uma análise a uma clínica, e depois junta-se uma quantidade ínfima de veneno. Se os tais glóbulos vermelhos, os eritrócitos, rebentam ou não rebentam. Isto quer dizer que eu posso associar muitos glóbulos vermelhos a rebentar, quer dizer uma potência muito elevada. Poucos glóbulos vermelhos a rebentar, quer dizer uma potência relativamente baixa. Há muitas maneiras de testar a potência de um veneno, mas esta é uma delas. E então, o que é que vocês conseguem perceber aqui por estes gráficos esquisitoides que aqui estão? Esta espécie da esquerda é uma espécie portuguesa, chamemos-lhe assim, e foi de facto capturada em Portugal, e a espécie da direita é uma espécie que está capturada por colegas nossos no Brasil. E vocês conseguem perceber que a toxicidade ou a potência do veneno da espécie brasileira, que é uma espécie relativamente tropical, é bastante elevada. Reparem que ela chega aqui quase a valores de 80, 90, ao passo que a nossa espécie é um bocadinho mais simpática, é menos potente o veneno, só chega aqui aos 60 no máximo, 60% de glóbulos vermelhos rebentados. Então isto quer dizer que as toxicidades de espécies diferentes também não são idênticas. Portanto, não só a composição dos venenos é diferente, mas também o efeito dos venenos também parece ser diferente. E reparem, isto é muito promissor. Porque isto quer dizer uma coisa, quer dizer que quando eu estudar o veneno de um peixe, eu não estudo automaticamente o veneno dos peixes todos. Quer dizer que cada peixe tem o seu veneno e cada veneno pode ter um efeito diferente. Ou seja, pode ser um fármaco diferente, se eventualmente for interessante o seu efeito. Outra coisa que eu vos mostrei, que eu vos disse que falava mais tarde, é que não são apenas os venenos inoculados por espinhos que nós estamos a estudar. O tal exemplo que eu vos mostrei há pouco era de um charroco, neste caso um peixe, cuja o muco, a pele, produz algo que é tóxico. E o que vocês podem também estudar, para além daquilo que é inoculado por espinhos de peixes venenosos, é o muco que eles produzem na pele. Um bocadinho à semelhança daquelas rãs venenosas da Amazónia, que produzem também uma substância tóxica, que segregam uma substância tóxica da pele. Também há exemplos de peixes que o fazem, mas este é um outro assunto que eu guardarei para outra altura. Agora, este slide é um bocadinho desagradável, porque mostra aqui uma das coisas que nós também fizemos, e que neste caso com colegas da Faculdade de Medicina Veterinária e também com colegas do Aquário Vasco da Gama. O que é que nós estivemos aqui a fazer? Estivemos aqui a testar os venenos de várias espécies contra bactérias. Ou seja, estamos a tentar perceber se bactérias que fazem aquelas coisas más que vocês veem ali naquela imagem central, que é a doença do pé diabético, que é horrível, forma aquelas escaras, o responsável por isso é uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, que vocês veem ali do lado esquerdo, e nós tentámos perceber se conseguíamos combater estas bactérias, que ainda por cima são bactérias multiresistentes hospitalares, ou seja, resistem a montes de antibióticos, se nós conseguimos combatê-las com doses mínimas destes venenos. E vocês já estão aqui a ver a tal transição do veneno para o fármaco ou para o medicamento, se vocês quiserem. E então o que é que nós começámos a ver? Começámos a ver uma coisa muito interessante. Se vocês olharem para aqui, as colunas são bactérias diferentes e as linhas são espécies de peixes diferentes. Então vamos lá interpretar rapidamente aqui esta tabela, que ela parece complicada, mas não é.
Quando vocês virem muitas cruzes vermelhas ao longo desta tabela, quer dizer que não há efeito, ou seja, o nosso veneno não está a inibir as bactérias, não está a tratar ou a matar as bactérias, digamos assim. Mas quando vocês virem uma cruzinha verde, que diz aqui inibição total, quer dizer que o veneno está a atuar sobre aquelas bactérias. Então o que é que vocês veem? Veem que há espécies que nós tivemos a estudar que não têm efeito sobre essas bactérias resistentes aos antibióticos, mas há aqui algumas espécies que têm de facto um efeito bastante eficaz contra essas mesmas bactérias. E reparem, isto é uma informação muito importante. Não nos diz qual é que é o composto do veneno que tem aquele efeito, mas diz-nos, este veneno tem alguma coisa aqui dentro que as bactérias não gostam. E, portanto, é nessa fase que nós estamos neste momento. Nós sabemos que o cocktail, o veneno, tem coisas que matam as bactérias, mas não sabemos ainda qual desses componentes é que mata as bactérias. E, portanto, é o tal processo que eu vos disse que demorava muito tempo. Então, só para terminar, se calhar já estou a demorar muito tempo, eu queria-vos só dizer quais é que são as conclusões que podemos tirar deste trabalho, para já, e ficar disponível para as vossas perguntas. A primeira conclusão, que é óbvia, é que existe uma grande diversidade de venenos, mesmo só em peixes. Portanto, das tais 100 mil espécies venenosas que existiam em todo o planeta, só nas espécies portuguesas de rascaços, aquelas 5 espécies que eu vos mostrei há pouco, nós percebemos que os venenos eram ligeiramente diferentes. As componentes eram ligeiramente diferentes. Isto é extremamente promissor, quer dizer que temos ali muito material para avaliar. Essa diversidade pode ser observada até mesmo em populações diferentes, ou seja, o facto daquela espécie ter uma composição no seu veneno não quer dizer que a mesma espécie, noutro sítio, noutra área geográfica, portanto, se eu for da Madeira para os Açores, se calhar é igual, mas se calhar se eu for da Madeira para as Canárias pode haver diferenças. Portanto, quer dizer que temos aqui ainda mais margem de exploração para levar a cabo nos próximos anos ou décadas, não sei. Depois dizem-nos que a bioatividade e as propriedades dos venenos continuam praticamente desconhecidas. Sabemos muita coisa acerca de escorpiões, de cobras, até de aranhas, mas sabemos praticamente nada, ou não sabemos praticamente nada de peixes. Só sabemos alguma coisinha de algumas espécies tropicais, como é o caso do stonefish, ou do peixe-leão também, e do peixe escorpião, que são espécies extremamente venenosas com as quais existem alguns acidentes, mas para todas as outras espécies de peixe não sabemos praticamente nada. Por isso é que abrimos esta via de investigação que vos mostramos aqui. A falta de informação, obviamente, acerca disto limita a utilidade, ou seja, quanto menos nós soubermos, mais no início do caminho de transformarmos esses venenos em algo útil para o nosso bem-estar estamos. E, portanto, estamos de facto aqui ainda nos primeiros passos de um percurso muito grande. E depois as pessoas pensam assim, e às vezes têm-me perguntado, então isso quer dizer que um dia vais descobrir um medicamento e vais ficar rico? Bom, eu tinha-vos dito que o Sr. Baldomero Oliveira, aquele que descobriu, ou que desenvolveu um medicamento a partir do tal búziozinho que eu vos mostrei, do tal cone geográfica, ele demorou 25 anos até ter um medicamento. Portanto, o que é que eu vos posso dizer? Falamos daqui a 25 anos, se eu ainda cá estiver. E terminava aqui, obviamente, em meu nome e de toda a equipa de investigação, agradeço a vossa atenção, espero não ter demorado tempo demais e estou disponível para as vossas perguntas, assim as entendam fazer. Obrigado. Agradecemos ao nosso convidado por nos ter revelado o mundo surpreendente dos venenos marinhos e das suas aplicações. Antes do momento dedicado a perguntas e respostas, temos uma pergunta para si. Qual é a palavra que usaria para descrever o que o oceano significa para si? Peço desculpa, Joana, podes perguntar outra vez? Qual é a pergunta é a palavra que usaria para descrever o que o oceano significa Sim. para si? Ah, estás-me a fazer uma pergunta difícil. Para reduzir a uma palavra, uma coisa que para mim me diz tanto, eu vou tentar fazer. Olha, eu vou tentar resumir-te uma coisa. Esperança. Oh, Pode ser esta palavra? Esperança? perfeito. Obrigado. A primeira questão Acho é: que não vamos ter muito tempo para responder ok. a uma grande parte das questões do público, mas selecionamos uma. Sim, a pergunta está cá.
O que devemos fazer se formos picados? Boa. Era a tal pergunta que eu tinha deixado aqui para vos responder mais tarde. Eu vou responder muito depressa, pode ser que vocês ainda consigam fazer outra pergunta se eu for rápido. Então é assim, muitas pessoas fazem grandes asneiras, que é, por exemplo, pôr um spray, como aquele que se usa para dores musculares, não façam isso, também. Aquilo que se deve fazer é pôr a zona picada por exemplo, numa bacia de água quente, o mais quente que a pessoa possa aguentar. A razão é muito simples. O veneno é feito de proteínas e as proteínas, quando são aquecidas, alteram-se. Ao alterarem-se, mudam as suas propriedades e a dor passa mais depressa e o efeito não é tão mau. É um bocadinho como vocês estrelarem um ovo. Quando vocês estrelam um ovo na frigideira, o ovo deixa, a clara do ovo deixa de ter aquele aspecto transparente e passa a ter aquele aspecto branco, não é? Frito. Então, as proteínas dos venenos também são muito sensíveis ao calor. Portanto, sem se queimarem, ponham a zona que foi picada em água o mais quente que vocês conseguirem aguentar, mais uma vez, sem se queimarem. Obrigada. Obrigada pela resposta e obrigada pela atenção. Mas infelizmente já não vai haver tempo para responder a mais. Mas as questões que não foram respondidas agora vão ter uma resposta que vai ficar associada à gravação deste webinário. Vai estar na plataforma do Estudo Autónomo, em estudoautonomo.dge.mec.pt. Agora vamos assistir à apresentação do nosso projeto. Esperamos que tenham gostado e esperamos que gostem do vídeo e fiquem atentos aos próximos webinários e muito obrigada e até breve. Adeus.